Olá, nessa aula vamos falar de fundos imobiliários de papel. Você vai aprender o que é esse tipo de investimento, como funciona, quais são suas vantagens e riscos e muito mais. Esse vídeo é bem direto ao ponto, sem enrolação, então fica comigo até o final que você vai aprender de verdade. Garanto que você vai aprender algo novo aqui comigo. E se eu realmente conseguir agregar algo para você, da sua parte, só peço sua inscrição aqui no canal. Se você chegar no fim do vídeo e sentir que não aprendeu nada, você pode deixar um dislike no vídeo, combinado? Agora vamos direto ao assunto. O que são fundos imobiliários de papel? Os fundos imobiliários de papel, os FIIs de papel, são um tipo de fundo imobiliário que investe em títulos financeiros ligados ao mercado imobiliário, ao invés de investir diretamente em imóveis físicos. Esses fundos aplicam seus recursos principalmente em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, e LCIs, letras de crédito imobiliários e outros ativos financeiros relacionados ao setor imobiliário também. Diferente dos FIIs de tijolos que compram e administram imóveis para aluguel, os FIIs de papel atuam como credores, financiando projetos imobiliários e recebendo juros e correção monetária sobre esses créditos. O retorno para os investidores vem dos pagamentos de juros desses títulos, que são distribuídos na forma de dividendos. E existem fundos que distribuem dividendos todos os meses. Até o momento, os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para a pessoa física, mas o governo já vem há um tempo cogitando taxar os dividendos. Para quem deseja investir em FIIs, seja de papel ou de tijolo, deve ficar atento a esse assunto. Os fundos imobiliários de papel, então, representam empréstimos concedidos a incorporadoras, construtoras ou outras empresas do setor, que pagam juros e correções monetárias ao fundo. E como eles realizam esses empréstimos? Investindo em certificados de recebíveis imobiliários, também chamados de CRIs, que são títulos de dívidas emitidos por empresas do setor imobiliário para captar recursos. Esse, normalmente, é o principal investimento dos fundos de papéis. Mas os fundos de papéis também investem em letras de crédito imobiliário, que são títulos lastreados em financiamentos imobiliários emitidos por bancos, ok? Os fundos também podem investir em debêntures ligadas ao setor imobiliário, letras hipotecárias e fundos de recebíveis que compram carteiras de crédito. Então, os fundos imobiliários de papel funcionam como uma carteira de investimento composta por títulos financeiros ligados ao setor imobiliário. E o papel dos gestores é administrar essa carteira, analisando quais ativos comprar, quando vender e como equilibrar os riscos para garantir bons retornos aos investidores. É importante destacar que você, investidor pessoa física, também pode adquirir diretamente alguns desses ativos, como CRIs, LCIs e debêntures, por vezes até na mesma corretora que você compra o fundo imobiliário. No entanto, nem sempre os mesmos títulos disponíveis para os fundos estão acessíveis para investidores pessoa física, já que muitos CRIs e debêntures são negociados apenas entre grandes investidores institucionais, mas vale saber que existe essa possibilidade também. Tá gostando do conteúdo? Já deixa o seu like no vídeo e inscreva-se no canal. Agora que você já entendeu o que são e como funcionam os fundos imobiliários de papel, vamos falar sobre as principais vantagens desse tipo de investimento. E a primeira delas é renda passiva mensal. Uma das maiores vantagens dos FIIs de papel é que eles pagam dividendos recorrentes, geralmente todos os meses. Isso acontece porque os títulos que compõem o fundo geram juros e correções quase que mensalmente. Não é todos os títulos que estão presentes na carteira do fundo que geram mensalmente os rendimentos, porém, como são muitos títulos dentro da carteira do fundo, provavelmente todo mês tem um aí pagando algum rendimento e, consequentemente, o FII repassa aos investidores o valor recebido. A obrigação não é do repasse de 100% do valor, é de 95%, e também não é obrigação repassar todos os meses. O fundo imobiliário tem a obrigação de pagar os investidores semestralmente, mas a maioria, e historicamente, pagam em períodos bem menores, cada 3 meses, e muitos mensalmente, ok? A segunda vantagem é a proteção contra a inflação. Muitos FIIs de papel investem em CRIs indexados ao IPCA ou ao CDI, ou seja, os rendimentos tendem a subir quando a inflação ou os juros aumentam, e isso faz com que esse tipo de investimento seja uma boa alternativa para proteger o poder de compra ao longo do tempo. A terceira vantagem é a acessibilidade e diversificação. Diferente de comprar CRIs e outros ativos diretamente, que geralmente exigem um alto investimento inicial, nos FIIs de papel você pode investir com valores bem menores e ainda ter acesso a uma carteira diversificada de títulos. Isso reduz o risco, já que o fundo distribui o dinheiro entre vários emissores e setores. A quarta vantagem é a isenção de imposto de renda sobre dividendos.
Os dividendos recebidos pelos FIIs são isentos de imposto de renda para a pessoa física, desde que o fundo tenha pelo menos 50 cotistas e seja negociado na bolsa. Isso torna os ganhos mais atrativos em comparação aos outros investimentos tributáveis. Uma quinta vantagem é a gestão profissional. Ao invés de investir em FII de papel, você conta com a expertise de gestores especializados que analisam o mercado e tomam decisões estratégicas sobre quais ativos comprar ou vender, maximizando o retorno e minimizando os riscos. A sexta e última vantagem pontuada aqui é a maior liquidez em relação a investimentos diretos. Diferente do CRI ou LCI, que você tem prazos longos para resgates, as cotas de FIIs de papel são negociadas na Bolsa de Valores e isso significa que se você quiser vender sua posição, você pode fazer isso facilmente, direto no aplicativo da sua corretora, no seu home broker, a qualquer momento, desde que tenha uma pessoa interessada em pagar o preço que você está listando a sua ordem no mercado. É igual ações, essa parte de venda, ok? Agora que já falamos sobre as vantagens, é importante entender que todo investimento tem risco e com os FIIs de papel não é diferente. Vamos ver quais são os principais pontos de atenção ao investir nesse tipo de fundo. O primeiro risco que eu pontuei aqui foi o risco de crédito, inadimplência. Os FIIs de papel investem principalmente em títulos de dívidas do setor imobiliário, como CRIs. Isso significa que o rendimento depende do pagamento dos devedores. Se uma incorporadora ou empresa que emitiu um CRI passar por dificuldades financeiras e não honrar a dívida, o fundo pode ter prejuízos e reduzir ou até suspender o pagamento de dividendos. Risco de mercado, oscilação da cota. Como as cotas dos FIIs de papel são negociadas na Bolsa de Valores, elas podem sofrer oscilações diárias. Isso significa que mesmo que um fundo esteja gerando bons rendimentos, o preço da cota pode cair devido a fatores externos, como aumento dos juros ou crise no setor imobiliário. Para quem foca no longo prazo e nos dividendos, essa oscilação pode ser menos preocupante, mas é algo que precisa ser considerado. Risco de liquidez. Apesar dos FIIs serem negociados na bolsa, alguns fundos podem ter baixa liquidez, ou seja, pode ser difícil vender suas cotas rapidamente sem aceitar um preço mais baixo. Isso acontece principalmente com fundos menos conhecidos ou com poucos investidores. Riscos de taxas de juros. Os FIIs de papel estão diretamente ligados às taxas de juros da economia, pois grande parte dos CRIs é indexada ao CDI ou ao IPCA. Se as taxas de juros caírem muito, os rendimentos do fundo podem diminuir. Por outro lado, se os juros sobem, os rendimentos podem aumentar, mas o preço das cotas pode cair devido ao impacto nas expectativas de mercado. Risco de gestão. O desempenho do fundo depende da estratégia adotada pela gestora, que escolhe quais ativos comprar e vender. Se a gestão tomar decisões ruins, como investir em títulos de empresas com risco alto ou que pagam juros abaixo do esperado, os rendimentos para os investidores podem ser prejudicados. O sexto ponto negativo, tributação sobre o ganho de capital. Apesar dos dividendos dos FIIs serem isentos de imposto de renda para a pessoa física, se você vender suas cotas com lucro, terá que pagar 20% de imposto sobre o ganho de capital, sobre o lucro. Não tem faixa de isenção igual tem com ações. É importante ficar atento a isso ao montar sua estratégia de investimento. Esses são os principais riscos dos FIIs de papel. Bom, e como saber quais títulos um determinado fundo de papel está investindo? No site da gestora do fundo você encontra os relatórios gerenciais. Esse é um documento que te mostrará a composição de um fundo de papel. Porém, através do Fund Explorer ou FIIs.com.br é mais fácil e rápido localizar esse documento. Vou escolher para exemplo nesse vídeo o site FIIs.com.br e o fundo KNCR11. Nessa parte do site, deixa marcado apenas relatório e abre o mais recente. Esse é o documento que mostra a composição do fundo. E essa informação está na página 6. Aqui. São todos esses ativos que compõem esse fundo. São 76 ativos no total e, como podem ver, predominantemente formado por CRIs. Esse é o peso do ativo no fundo. Aqui é a rentabilidade desse CRI. CDI mais 1,86%. Essa foi a taxa quando o fundo comprou esse CRI e essa é a taxa que esse mesmo CRI estava valendo a mercado no dia de publicação desse relatório, ou seja, houve uma oscilação e se o fundo comprasse mais desse CRI, essa rentabilidade aumentaria. Mais para baixo, nesse mesmo documento, é possível encontrar um pouco de cada um desses investimentos para entender onde o dinheiro está
sendo aplicado, por exemplo, nesse mesmo CRI da JHSF Malls. Vamos procurar por ele. Aqui está. O CRI da JHSF Malls é baseado nos shopping centers Cidade Jardim, Catarina Fashion Outlet, Shopping Ponta Negra e Shopping Bela Vista. Os ativos de propriedade da JHSF Malls são maduros, bem localizados e possuem bom desempenho operacional, assim afirma o fundo. Esse CRI só vence em 2035, ou seja, se os gestores não venderem antes, ele pode gerar juros para o fundo durante 10 anos ainda. Como garantia para reduzir o risco de calote de inadimplência, esse CRI oferece 3 garantias. AF, que é alienação fiduciária, se o devedor não pagar, o credor pode tomar o imóvel. CF, cessão fiduciária, o fluxo de recebíveis, por exemplo, os aluguéis que o shopping recebe, é cedido como garantia ao credor. FR, fundo de reserva, é um montante provisionado dentro da estrutura do CRI para cobrir possíveis atrasos ou inadimplência dos devedores. Essas são 3 garantias bem fortes e existe ainda um indicador que quantifica a garantia. Ele é a relação entre o valor da dívida e o valor do bem dado em garantia. Esse indicador está bem aqui, LTV, de 52% nesse CRI, ou seja, o valor da dívida representa 52% do valor dos bens e direitos dado como garantia, e isso significa que a garantia vale mais que a dívida, o que reduz o risco para os investidores. Então, se você entendeu esse indicador, você percebeu que quanto menor essa porcentagem for, melhor. Significa menos dívida em relação à garantia. E quanto maior e mais perto de 100% for, menos margem de segurança tem e, em caso de inadimplência, a venda da garantia pode não cobrir toda a dívida. Acima de 100% é certeza que não cobre. Bom, o conteúdo que você assistiu até aqui, vale ou não vale o seu like no vídeo e inscrição no canal? E se quiser apoiar mais, deixe um valeu demais. Com certeza ficarei muito feliz e honrado com a sua contribuição. Nas próximas aulas vamos começar a falar mais sobre indicadores, então, para não perder as próximas aulas, confira se você está inscrito e com as notificações ativadas. Bom, vou deixar na descrição algumas indicações de livros sobre fundos imobiliários e, antes de finalizar, queria saber se você já conheceu uma calculadora de juros compostos com reajuste anual nos aportes. Pois é, no site do canal tem. Vou deixar na descrição do vídeo o link para acessar essa calculadora e também o link do vídeo onde eu ensino a usar essa calculadora. É uma ferramenta útil demais para quem investe. Esse vídeo fica por aqui, não esqueça de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp sobre investimentos e também com as pessoas que você sabe que gostariam de aprender mais sobre investimentos. Obrigado pela audiência, forte abraço!